Radiciação, o que muitos professores não contam. Atualmente, a maioria das pessoas não se importa em conhecer matemática. E mais, diversos professores ensinam matemática como decorar regras. Mas a verdadeira matemática envolve aprender como as coisas funcionam. E a radiciação é uma destas partes que não são explicadas corretamente. Primeiro, devemos entender que os valores como expoente, ou seja, os números que dizemos que um número é elevado, significa o quanto desse número é multiplicado por ele mesmo. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Dessa forma, um número x elevado ao número n é x vezes x n vezes. Mas os matemáticos pensaram que podiam elevar um número a uma fração. Por exemplo, qual seria o valor de x elevado a meio? Vamos dizer que temos um local com uma área de 25 metros quadrados. Se eu elevar a meio, eu teria 5 elevado a 2 vezes o elevado a meio, e a resposta seria 5. Assim, com isso, eu descobri o lado de uma área quadrada. Com isso, se definiu que elevar a meio é descobrir o lado da área de um quadrado. E assim se deu o nome de raiz quadrada. E assim, para o valor de elevado a meio, fizeram um desenho para representar a raiz. Assim, a real forma da raiz quadrada não é o desenho, e sim o valor elevado a 1 dividido por 2. A mesma coisa acontece como, por exemplo, um volume de 125 metros cúbicos. Se elevar ao valor de 1 dividido por 3, eu encontro o lado do cubo, e por isso o nome de raiz cúbica. Portanto, a real forma de entender a radiciação é saber que toda radiciação é um número elevado a uma divisão entre 0 e 1. A diferença entre conhecer a matemática inútil e conhecer a matemática útil é saber para que a matemática foi feita. Por isso, em engenharia, matemática financeira, física, química e outros cálculos práticos, se usa o número elevado à fração, e não desenhos que atrapalham o cálculo. Entendendo como funciona, vamos fazer alguns exercícios. Raiz de 8 mais raiz de 32 mais raiz de 72 menos raiz de 50. Extraímos as raízes e vemos que todos os valores têm raiz de 2. Assim podemos pôr a raiz de 2 em evidência e somar os valores que estão dentro do parênteses, e aí chegamos a 7 raiz de 2. No próximo exercício é o mesmo modo de resolver que o primeiro, mas agora o que fica na raiz é o valor 3. E assim, novamente colocamos em evidência a raiz de 3 e temos, somando os valores, 49 raiz de 3. Lembre-se que deve saber bem fatoração para resolver os exercícios. A regra desse próximo exercício está em, depois de retirar os valores da raiz, somar os que têm raiz igual. E assim, o valor é 7 raiz de 5 menos 5 raiz de 6. No próximo exercício, o importante é saber que 100 é 10 ao quadrado e que 20 é 4 vezes 5, para depois somar os com raiz igual. Nesse exercício, o mais importante é saber fatorar, para tirar os valores cúbicos e somar os valores que no final geram o valor zero. Veja que normalmente é necessário saber fatorar, pois fatorando o resto é mais fácil. E novamente nesse exercício temos a mesma regra, sabendo extrair a raiz cúbica e assim a resposta é 2 raiz cúbica de 3. Lembre-se que fatoração é regra básica para resolver os problemas. E agora temos um exercício só com letras. A ideia é saber que os valores da raiz são valores de divisão, de forma que o a elevado a 4 é a mesma coisa que o a elevado ao cubo vezes a. E o a elevado ao cubo sai da raiz cúbica. Assim, lembre-se sempre de ordenar as letras, pois assim pode-se ver qual será a evidência para somar. No caso, a resposta do exercício é 0.
Às vezes pode parecer chato aprender, mas o conhecimento do que nos cerca e como realmente saber viver está fundamentado em conhecer as coisas. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.